Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Líderes. Sempre um prazer estar aqui com você e trazendo pessoas especiais que têm alguma coisa para contar nesse contexto da liderança. E prazer nesse momento em te receber. Prazer a nossa é convidada meu. É justamente a Débora Canelhas. Canelhas, deve ter um título. Canelhas. Bem-vinda em te receber no nosso programa. Reinaldo. Queria também fazer uma outra pergunta que eu acho que eu tenho observado, que os headhunters têm buscado pessoas jovens para cargo de direção na indústria farmacêutica. Isso mudou. Sim. Porque antigamente tinha carreira, esse tipo de coisa. Ao que você atribui isso, essa mudança no mercado? Eu acho que tem fatores bons e fatores não bons nessa mudança. Um fator negativo é o etarismo. Infelizmente, a gente vê no mundo corporativo que é difícil você encontrar pessoas ali com mais de 50, mais de 60. E é uma pena, porque quando eu entrei, eu tinha líderes nessa idade e que eu aprendi muito e que, inclusive, me ajudaram a pisar no freio com muita sabedoria, que talvez se eu não tivesse pisado nesse freio, eu teria me autodestruído. Então, eu sou muito grata a essa sabedoria que vem da senioridade em anos, não em experiência, né? Sim. E esse meu primeiro diretor, ele falava: Débora, calma, você não pode comprar 10 anos. E eu levo muito essa frase comigo, que eu não posso comprar 10 anos. Eu posso comprar, às vezes, uma experiência, que talvez eu só teria em algum tempo, mas os 10 anos que eu vou viver até ter uma experiência, não se compra. Claro. Né? Tem que se viver, Tem né? que se viver. Então, eu acho que essa é a parte negativa que tem influenciado essa decisão, mas eu acho que a parte positiva também é de desatrelar o preconceito de senioridade com idade. Né? E principalmente com maturidade, que você pode ter pessoas muito maduras, Sim. com seus 35 ou 40 anos, claro. e também pessoas muito imaturas com seus 35, 40 anos. Né? E que tudo vai depender do que elas viveram, como foi essa busca, né, por desenvolvimento, por sabedoria, os problemas ou os desafios pessoais que também nos desenvolvem como profissional. Então, eu acho que esses dois fatores talvez eu julgaria. Um negativo, que sem dúvida é o etarismo no mercado das empresas, e que eu tenho visto as empresas gerando programas para que isso seja diminuído, e que isso é muito bom, porque a gente precisa de pessoas muito experientes ali, principalmente que viveram vales e períodos, né, de pico, e ao mesmo tempo também essa distinção entre idade e maturidade, que eu acho que isso que talvez os headhunters estão percebendo e buscando, né? Então, você trabalha com treinamento de equipes, né? Sim. E qual que é o seu maior desafio nesse treinamento e como são esses programas de treinamento? O maior desafio organizacional, de uma forma geral, né? E eu gosto muito que eu acabei fazendo uma carreira diversa. Então, eu já estive no RH, como eu já estive na área comercial. Coaching, sei também. Exato. E desde o ano passado eu fiz uma formação em coaching profissional e que isso me ajudou muitíssimo, principalmente em liderança de equipes, né? O maior desafio sempre é mudar comportamento. Porque quando a gente pensa em skill técnica, né, habilidades técnicas, elas são treináveis e é muito mais fácil eu comprovar. Eu faço uma prova, eu faço uma observação, um dia de trabalho, sigo um método. É muito mais fácil de você comprovar que você fez com que um time adquirisse uma habilidade técnica. Agora, mudança de comportamento, mudança de crença, mudança de mentalidade... É outra história. É outra história. E, especificamente nesse desafio que eu estou agora, a transformação para um mindset competitivo. Entender que a competição, ela não é ruim. Que eu querer ganhar não me torna um ser humano pior, né? Não me torna menos altruísta ou menos pessoa do bem ou qualquer coisa. Que querer ganhar, querer vencer... é uma coisa que deveria ser natural, né? Eu querer mostrar que o produto que eu tenho é o melhor por A, B, C, e como também comunicar isso sem ser arrogante,
eu acho que esse é o grande desafio de comportamento nessa posição que eu tô hoje. Como é que você atribui o seu poder de comunicação? Como é que você desenvolveu? Porque ninguém nasceu pronto, já nasceu comunicativo, nasceu sabendo falar. Não, teve toda uma trajetória aí. Sem dúvida. Tem paixão por trás disso em relação à comunicação? Tem, como é que é com isso? certeza, tem com certeza. E aí é engraçado, eu conto um pouco da decisão de fazer comunicação, né? Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, depois fiz um MBA em marketing. Então, a comunicação, eu sempre sabia que eu ia trabalhar com gente. Então, eu acho que, e pela minha carreira, eu gosto de a cada 2, 3 anos mudar de área, porque senão eu sinto que eu não estou aprendendo, talvez, coisas novas. Mas isso é uma característica muito pessoal minha. Eu escolhi não ter uma carreira especialista. E isso tem benefícios e tem malefícios também. Mas o benefício para mim como indivíduo é esse desenvolvimento mais amplo, e eu senti que eu estou sempre puxando aquela corda do desenvolvimento. Quando eu tinha ali nos meus 16, 17 anos, teve o primeiro aprendiz, lá do Roberto Justus. E eu fiquei apaixonada por aquele programa. Eu olhava aquelas pessoas desenvolvendo projetos, levantando eventos, fazendo campanhas. Falei, é com isso que eu quero trabalhar. Que faculdade que eu preciso fazer para trabalhar com isso? Então, acho que esse programa, por mais que seja um exemplo bobo, mas acabou me direcionando muito. Porque eu olhei a rotina, o dia a dia, como que seria e etc. E acho que trabalhar com projetos, com comunicação, com desenvolvimento de marcas, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Então, eu acho que essa parte de descobrir cedo o que eu queria fazer me ajudou a me desenvolver mais rápido. E eu sempre falo que a comunicação, o desenvolvimento de comunicação, ela começa na infância, né? Muitas vezes a gente só vai ser exposta a grandes verbalizações ou a grandes momentos de fala, talvez na faculdade ou ali no ginásio, né? E não antes. Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter também pais que tinham essa visão que eu precisava me desenvolver como comunicadora. Então, eu sempre fui muito exposta a teatro, eu canto desde muito nova, então a cantar na igreja, na frente de um monte de gente. E, ao mesmo tempo, também isso me ajudou a lidar melhor com o medo do erro. Né? Principalmente com música, é impossível você não desafinar nunca, né? Então, desafinei, tá, tudo bem, e foi de propósito, só para mostrar que eu sou ser humano, que eu erro também. Pois infelizmente não, um dia eu vou chegar lá. Mas é você lidar com o erro, lidar com, entrei errado. O que eu posso fazer para não entrar errado mais na próxima segunda, música? Terceira vez, tá? Então eu acho que essa exposição ao erro, interessante, que a música também me proporcionou, e acho que o teatro na improvisação, de você não ter todas as respostas, né? Você tá ali na frente de, sei lá, mesmo que seja uma pecinha pequena, 30 pessoas. Vai falar uma frase. Você vai falar uma frase, mas aí você esqueceu. Você esqueceu a letra, mas você sabe o que você precisa comunicar, né? Então você vai. E, por exemplo, trabalhar na América Latina me fez viver isso com o idioma. Eu trabalho hoje com 2 idiomas que não são o meu idioma nativo, com o inglês e com o espanhol. Óbvio que eu não vou me comunicar perfeitamente de A a Z, mas eu vou ser entendida. Então, acho que a partir do momento que você entende que comunicação é sobre ser entendido, se fazer claro, eu acho que isso tira um pouco do medo, que eu acho que é a barreira principal para muita gente se desenvolver. Como é interessante essa sua abordagem sobre extremamente erro, né? Porque, na verdade, não existe erro, existe experimentação. Sim. Ninguém nasceu sabendo falar, muito menos se comunicar, Totalmente. muito menos fazer uma palestra, muito menos impactar, liderar, comandar, influenciar pessoas. E ao longo da jornada, obviamente, vamos buscando conhecimentos para isso. Quando as pessoas chegam aqui nos nossos cursos, nas nossas mentorias, no primeiro momento, muitas delas muito tímidas, fechadas. Sim. Vamos lá, temos gravações, temos estúdio, aqui as pessoas vêm para um microfone. Quantas pessoas a exemplo de você, sentam diante do microfone e travam, né? Totalmente. Não conseguem ter naturalidade, liberdade. Sim. Aí então você vai propondo experiência, a pessoa vai soltando devagar, respeitando o limite da pessoa, tremedeira, ansiedade, gagueira, sudorese branco, aquele momento difícil, daqui a pouco ela vai sentindo a vontade. Não significa que está boa ainda ou superou todas as limitações, mas tem um processo,
Daqui a pouco vai sentindo a vontade, percebe que, errou, teve um errinho aqui, não tem erro, na verdade. Ela não fez do jeito que ela gostaria. Sim. Daqui a pouco, da outra vez, faz um pouquinho melhor, daqui a pouco vai se soltando. Daqui a pouco você está pegando o microfone, depois fica difícil tirar o microfone da pessoa, porque ela pega tanto prazer em fazer isso. Fica falando. E percebe que, na verdade, tem a ver mais com a cabeça da gente. E o problema está na fantasia que temos, muitas vezes, em relação a... Será que vão perceber o meu deslize, que eu falo muito né, ou muito tá, e de repente se preocupa tanto com esses pequenos detalhes e deixam de fluir o principal, que é a essência. Exato. Aí tem gramática, voz, postura, organização das ideias, tem variações de voz, gesto, expressão facial, expressão facial, todo um conjunto de elementos. E quanto mais a pessoa treina e experimenta do jeito certo, mais ela vai aperfeiçoando. Daqui a pouco chega em outros níveis. E não é da noite para o dia que isso se desenvolve. Farmacêutica, ela é complicada em termos de comunicação e marketing. Como que você trabalha, ou já trabalhou, a comunicação e marketing respeitando todas as regras, legislação e tudo mais? Eu sempre brinco que eu ando sempre acompanhada de advogados, que é o meu time jurídico, o meu time legal. Eu acho que a partir do momento que você, principalmente estando em posições comerciais, que você cria conteúdo, ou mesmo na estratégia de pacientes, que você cria campanhas para pacientes, você tem que ter o time de compliance, time jurídico como parceiro. E para isso você precisa trabalhar em construir essa relação. E precisa ser uma relação de confiança. E como que gera essa relação de confiança? A certeza que você gera no seu parceiro de legal e de compliance, que nada vai sair sem uma discussão com eles. E essa discussão pode ser a mais maluca que exista, né? A gente lançou esse ano 2 campanhas que foram pro perfil da empresa que eu trabalho extremamente fora do tradicional. Mas nós compramos o risco juntos, nós acessamos o risco juntos. Nós tínhamos guidelines de respostas para cada um dos riscos que a gente fez juntos. Então, eu acho que essa geração de confiança é muito importante, né? Eu lembro que na minha primeira empresa, eu era apelidada pelo head de compliance de e-problem. O nome da minha área era e-marketing. Ele me chamava de e-problem. Ele falava, vem cá, e-problem, o que você vai me contar? Que ideia maluca que você quer implementar agora? E a gente discutia a partir das ideias o que era possível. E eu acho que o que me faz, talvez, conseguir coisas que talvez algumas pessoas não consigam é a audácia de perguntar por que não. E de como vou fazer. Então eu não posso por esse caminho. Eu entendi. Como eu posso fazer? E por esse eu posso? E por esse eu posso? E por esse eu posso? Então, acho que a parte de ideação com as áreas de legal, compliance, com comunicação corporativa para entender os riscos reputacionais. Porque muitas vezes, como comercial, a gente só pensa no ganho do produto, né? No ganho de venda, de margem. Imediato, né? Imediato. E aí, se eu não tenho do lado alguém especialista em comunicação e impacto institucional, vai falar, você vai falar isso, esse jornalista aqui que já não gosta da gente, já vai pegar. Então, vamos mudar essa palavra para essa? Ou vamos... Então, eu acho que você entender que você não faz nada sozinho e que você precisa de outras mentes para co-criar com você, eu acho que isso que faz a diferença em qualquer mercado regulado, né? Não só na farmacêutica. Mas eu acho que existem muitos mercados hoje regulados que você precisa, como criador de conteúdo, ter essa... Essa sua colocação me faz lembrar uma coisa importante que todo líder deve ter, né? A capacidade de fazer alinhamento e parceria, principalmente interna, né? Ao finalizar aqui, deixa aqui um recado para as pessoas que estão te ouvindo, principalmente mulheres, ou pessoas de uma maneira ou de outra assim... Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas eu não consigo, ninguém faz nada por mim. Que recado que você dá para essa moçada que tem um potencial e tem tanta coisa para fazer na vida, mas por alguma forma ou de outra, estão meio que presas, ainda não se libertaram. Do que a pessoa precisa libertar? E que características ou características principais você julga delas ser possuidora?
para orientar e assim, ser um exemplo, porque você é um modelo. Certamente aquela pessoa modelo de poder ser modelada, de ser, né? Olha, eu quero um caminho como esse, eu quero usar você como um exemplo para eu poder seguir e trilhar um caminho de sucesso também. Desde que eu me formei coaching, eu tenho feito algumas mentorias de carreira, principalmente para mulheres que estão nessa transição e querendo chegar em cargos de liderança, mas não estão conseguindo. Então, aquelas mulheres que estão há anos como especialistas ou há anos como coordenadoras e que não conseguem uma posição gerencial, ou que estão há anos numa posição gerencial e que não estão conseguindo se desenvolver para uma cadeira de diretoria. E talvez o conselho principal é trabalhe na sua autoconfiança. E essa é uma fala muito conhecida, né? Que tem até inclusive estudos sobre isso. Que um homem, quando ele vai se candidatar a uma vaga, ele não sente que ele precisa preencher todos os atributos que estão lá. Já a mulher, se ela não... Aqueles e mais. Se ela não preenche um, ela já fala, não vou me candidatar. E não pode ser assim. Né? E essa autoconfiança, ela não é automática. E outra, ela não é constante. A gente precisa trabalhar nela. Então, um exemplo que eu tenho, o ano passado, eu moderei um evento para os principais 200 líderes da América Latina da minha empresa, e ele foi todo em inglês. Olha. Já facilitei muito, porque treinamento, comercial, você adquire essa habilidade da facilitação. Mas, para mim, foi um grande desafio ter feito isso em inglês. E eu me lembro que eu gravei frases que me potencializavam para que eu ouvisse diariamente de mim mesma. Você fala inglês bem. Você tem habilidades de facilitação. Você tem carisma. Tem a ver com autoestima, reforço da autoestima, autopercepção, autoconhecimento. Quando você chega num cargo de diretoria, desculpa, você não vai ter ninguém batendo nas suas costas falando, Débora, você é isso. Você com você é incrível. Mesma, não dizia, é você com você mesma. Então, eu acho que a dica talvez seja crie ferramentas para você se automotivar, mas também crie ferramentas para você ouvir a verdade sobre você. E aí essas ferramentas é buscar feedback constante, criar momentos com intenção de você ouvir sua equipe, né? E estar disposta a não só ouvir elogios. Porque muitas vezes a gente como líder procura feedback, mas a gente só quer ouvir elogio. Só quer ouvir como a gente é maravilhoso. Não, né? Será que você que está nos ouvindo só gosta? Mas é a realidade, independente de gênero, independente de qualidade, independente de características. Isso faz parte do jogo da vida. Né? O elogio, ele te incentiva, né? Sim. Mas não pode ficar dependente disso. Não. Exato. E aí, eu sempre, às vezes, nas conversas de desenvolvimento e de mentoria, principalmente ali no final das 10 sessões, que eu considero cada ciclo ali como 10 sessões, 3 coisas que eu poderia ter feito melhor. E eu sempre começo isso também nas conversas, eventualmente, de fechamento de ciclo com a minha equipe. Eu quero 3 coisas que eu poderia ter feito melhor. E eu não saio de lá até ouvir as 3 coisas. E às vezes as pessoas vão puxar. Não, mas não tem 3, tem 1. Não, pode ser coisa pequena. Você se atrasou 15 minutos para essa reunião e eu precisava de 1 hora com você. Putz, isso é um feedback. E eu já ouvi esse feedback. Então, e como que a gente pega tudo que a gente recebe de feedback e transforma isso em potencializador. Então, não ignorar os feedbacks, ponderar também o que desses feedbacks são acionáveis. O que tem sentido para mudar e o que não tem. Mudar, aceitar. E se automotivar, não depender do externo para se motivar. E eu acho que aí... Tem uma frase do Márcio, que é um cara que fala sobre parentalidade masculina, e eu assisti uma palestra dele incrível recentemente, que ele falava sobre a gente pensar, como se fosse o pessimismo ao contrário, né? Mas que não é o otimismo. Eu pensar nas variáveis que podem dar certo. E eu acho que isso faz com que você veja mais caminhos do que eventualmente o pessimismo ou um lugar onde a sua autoestima não está bem encaixada. Então, acho que essa é uma dica também boa. Que caminhos podem dar certo? E aí eu criar mais de um caminho.